em geoprocessamento. Hoje venho fazer uma apresentação pela consultoria Output Geo, cuja temática é a geoinformação e os dados abertos, os pilares para o controle social nas ações climáticas. Nós vamos tratar aqui da abertura de dados em microescala, sendo utilizada como ferramenta de empoderamento comunitário. Gostaríamos de agradecer toda a organização da COP30, Belém do Pará, que permitiu, a participação de diversos atores que não conseguiram, não puderam estar presentes na cidade sede, e com isso amplia o acesso, de maneira muito importante, todos os atores que podem colaborar nessas ações de enfrentamento às condições climáticas e aos extremos. Bom, então vamos dar início à nossa apresentação. Consultoria de aconselhamento Output Geo, ela tem inúmeras dessas frentes, as ações ligadas ao clima. A Output Geo tem como missão trabalhar com inteligência geográfica, potencializar análises, estudos e decisões. De maneira ampla, trabalhamos transformando os dados em conhecimento, para gerar inteligência. A equipe tem uma atuação especializada em geoprocessamento, análise espacial e o desenvolvimento de dados indicadores. Diversas informações são necessárias, estamos numa década de transformação digital, onde o volume de dados vem crescendo exponencialmente e necessitamos de tecnologias, mais que tecnologias, a aplicação da ciência, da análise de dados para conseguir digerir esses dados e buscar sentido. Eles possam servir de resposta a perguntas chaves, pelos tomadores de decisão e pelos atores aí que influenciam as ações, principalmente no campo das ações climáticas. Dentre as soluções que nós trabalhamos, todas elas envolvem transformação de dados complexos em inteligência estratégica. A gente faz isso a partir dos mapas, painéis dinâmicos, relatórios específicos, customizados. Fazendo isso há mais de 10 anos no mercado, conseguindo atender a diversos clientes de portes muito diversos, com cases de comunidades de coleta e de processamento de sementes no Pará, a grandes empresas de monitoramento de tubulações soterradas e subterrâneas em outros países. É uma atuação super diversa, com foco em gestão ambiental, mas fazendo aplicação de técnicas de processamento e projetos com outras interfaces, outras temáticas também. O que está colocado para a próxima década, com o desafio climático, qual é o papel do cidadão? A partir desse cenário de emergência climática, qual é o papel do cidadão no nível local? Porque essa emergência climática traz consequências, traz impactos desiguais. Os eventos extremos, que são, como é chamado, todo evento decorrente de uma condição adversa e uma anomalia climática, calor excesso, inundações. Recentemente, isso tem sido um país atingido por um tornado, questões de ciclones tropicais, subtropicais.
Todos esses eventos extremos afetam de maneira desproporcional, principalmente as populações mais vulneráveis. Como a gente planeja uma adaptação dessas populações se o dado é genérico? Quando a gente fala em genérico aqui, né, do ponto de vista espacial, né, na nossa visão 3D, esse dado genérico ele diz muito respeito à questão da escala. A escala, trazendo para o linguajar popular, seria um zoom do mapa. Né? Então, como que eu consigo, planejar ações para um território, um microterritório, se o meu mapa está num zoom onde eu estou visualizando o país, o estado, ou um território muito maior do que aquele que vai receber a intervenção. Então, aliado a essa questão de um dado insuficiente, existe a necessidade de participação e fiscalização da sociedade. Né? As ações com planejamento das ações, ela é legitimada, né, pela participação da comunidade local. Ela conta, né, com o apoio, com a legitimação e também dá suporte para que a sociedade participe fazendo a fiscalização da implementação das ações que foram propostas. Então, a Output Gel traz o geoprocessamento como solução, com a premissa de que o acesso à informação precisa de qualidade é o primeiro passo, para que a gente consiga chegar num estágio de resiliência frente às condições adversas que são previstas aí para as próximas décadas. Tem um entendimento, comunidade, né, de tecnologias livres, de dados abertos, esse grupo Open Source Initiative, eles trazem que o combustível do controle social são os dados abertos. Em resumo, o que é o dado aberto? É um dado de livre acesso, uso e compartilhamento por qualquer pessoa. A função do dado aberto na gestão climática. A gente começa com, no contexto geral, o dado aberto. A transparência, e sendo transparência ativa, não a transparência passiva, onde o ente é provocado ou a solicitação precisa estar chegando para que a cidade seja disponibilizada. A transparência ativa, ela tem o papel de demonstrar como os recursos, voltados, destinados às ações climáticas, estão sendo empenhados. A inovação dos dados abertos, a disseminação de um volume cada vez maior de dados abertos, todo dado que for produzido com recurso público, principalmente, deve ser aberto, tirando as exceções que requerem sigilo e confidencialidade, a proteção do dado por possibilidades de identificação de indivíduos. Mas tirando essas exceções que têm previsão legal para não serem disponibilizadas, todas as demais devem ser disponibilizadas pelos governos. A informação é pública, a parte do pressuposto é pública. O que não deve ser público, o governo precisa fazer essa categorização. E esse conjunto de ações voltadas ao dado aberto, que aqui no nosso país ele é regido pelas leis federais, a LAI, Lei de Acesso à Informação, e a LGPD, Lei Federal de Proteção de Dados. É o arcabouço que permite o fortalecimento do controle social, que é a base para a fiscalização efetiva das políticas públicas, seja por meio do indivíduo, nos canais oficiais de governo, ou até mesmo canais que possam gerar alguma repercussão junto à opinião pública, seja nas instâncias previstas para o exercício do controle social, no caso do meio ambiente, os conselhos de meio ambiente, nacional, estaduais, municipais, no caso da saúde, os conselhos gestores, todas
Os níveis descentralizados de gestão do município, do Estado e da União devem contar, né, com os respectivos conselhos gestores, uma composição tripartite formada por gestão, trabalhador e usuário, visando justamente que possa haver uma fiscalização efetiva por conta da imparcialidade envolvida, por conta desse caráter, como eu posso dizer, desse caráter de composição tripartite. Mais uma participante seja bem-vinda, e já deu início, mas acreditamos que esse conteúdo vai ficar disponível, então depois é possível assistir o começo da apresentação. A gente começou agora o embate. Por favor, sente-se à vontade. Então, em resumo, os dados governamentais, especialmente os do clima, são bem público e assim devem estar acessíveis. E no caso, das ações climáticas, por que o controle social é fundamental? O controle social prevê a fiscalização, monitoramento e avaliação das ações e dos planos, principalmente na organização dos planos de intervenções e depois no processo de implementação e na avaliação dos resultados de impacto gerados por aquela intervenção. O objetivo do controle social é assegurar que essas políticas climáticas sejam justas, eficazes e atendam a população da maneira mais igualitária possível, né? Os aspectos fundamentais do controle social envolvem a eficácia, né? Então, se está havendo, né, a redução dos riscos, essas obras elas estão de fato reduzindo esses riscos. A questão da justiça climática, onde os investimentos devem buscar, né, priorizar as comunidades mais vulneráveis. E a legitimidade, se essas ações consideram o conhecimento e a realidade da comunidade, se houve, né, um consenso popular para que essas ações elas sejam legitimadas e realmente expressam a necessidade daquela população que reside no local. Porque sem o envolvimento comunitário, os planos perdem a eficácia. E, além disso, corre o risco de aumentar ainda mais as desigualdades. O geoprocessamento, seja bem-vindo ou temos mais uma comunidade, sejam bem-vindos. Nós começamos há pouco tempo, em breve, acreditamos que esse conteúdo vai ficar disponível, né, para futuras consultas, então vocês ficam convidados a ver o comecinho da apresentação posteriormente. Eu estava falando das técnicas de processamento. Então, ela pode ser enxergada, pode ser vista como uma ponte entre os dados e o território. Né? O geoprocessamento transforma dados em inteligência de ação. Eles envolvem a coleta, tratamento, análise e a visualização de dados espaciais, que são dados com posição cartográfica, né? Dados com localização. Os passos-chave para o geoprocessamento envolve o tratamento, né? Que é toda a limpeza dos dados, né? Considerando que muitas vezes eles vêm de diversas fontes que nem sempre são fontes, né, que trabalham com padrões interoperáveis. A questão das análises, né, que esse é o ponto-chave. Eu preciso ter dados de qualidade para conseguir implementar análises robustas, né, e fazer uso de estatísticas, estatística espacial, para conseguir ter resultados mais refinados e que possam permitir, né, uma compreensão maior sobre aquela situação estudada. Por exemplo, né, onde o calor cruza com a baixa renda é uma forma de fazer a identificação dos padrões de áreas com maior risco para as populações. Permite a visualização, né, de informações e a distribuição dessas no território. Então a gente consegue fazer a transformação, né, assim como outras ciências que trabalham também com análise de dados,
transformando números brutos, taxas, coeficientes em mapas temáticos. E agora com a questão dos painéis dinâmicos, né, a construção de painéis permite que você possa proporcionar uma leitura, né, com os detalhes importantes para aquela iniciativa, para aquela ação, para que isso possa ser utilizado por usuários que não possuem, né, um conhecimento em geoprocessamento, conhecimento em cartografia, ou até mesmo conhecimento na ciência que está sendo aplicada naquele painel. Né? Então, no caso aqui da condição climática, pode ter painéis, né, aqui no geoprocessamento a gente faz uso dos sistemas de informação geográficas, que geralmente são sistemas com uma série de informações advindas de sistemas, sejam sistemas nativos ou sistemas ou tabelas para processar os sistemas, mas os painéis eles trazem muita essa visão de painéis mais temáticos, né? Então, você vê, no caso do clima, a gente consegue painéis, né? Painéis de saúde, painéis de dados climáticos, painéis de outros aspectos que possam nos ajudar na leitura do clima, né? Então, questões de vegetação, recursos hídricos e uma série de outras informações que a gente pode estar conseguindo trabalhar em painéis em separado ou em uma sequência pré-determinada que facilite a leitura do usuário. Sem o reconhecimento, o dado fica inacessível. Sem a associação ao território, você não fica muito difícil fazer determinadas associações, uma vez que bancos de dados, bancos de sistemas diversos, muitas vezes não se relacionam, né? E a localização é o que permite que se façam determinadas associações. Com o geoprocessamento a gente consegue fazer o dado chegar na comunidade, pode fazer suas ações e a defesa de suas causas. Eu trago de exemplo, para materializar um pouquinho do que a gente vem falando, esses dois painéis montados pela consultoria Output Gel, que trazem informações abertas, né? São informações da plataforma Google Earth Engine, com dados em microescala de temperatura. Seja temperatura, eu vou passar para frente e vou retomar. Temperatura noturna e temperatura diurna. Muitos estudos climáticos estão considerando trabalhar também o padrão noturno, que é o padrão, né, o momento de resfriamento do território, aquele momento onde a população durante o sono tem aquele conforto térmico que propicia, né, uma série de interações físico-químicas, e que a gente tem um padrão muito diferente a depender do... Seja bem-vindo, vou mutar assim. A temperatura noturna ela difere muito, né, de um território para outro, a depender, né, do nível de urbanização, nível de antropização daquele território. Esses painéis que eu estou trazendo aqui no slide da apresentação estão disponíveis também, né, nesses painéis laterais da sala, que podem visualizar a interação com eles, basta dar um clique, que aparece um botão do play, dando play, ele traz as séries históricas, são séries históricas longas, né? Eu separei a série histórica de 13 a 24, mas esses dados estão disponíveis desde 2001 a 2024. A resolução espacial da temperatura diurna é uma resolução espacial mais refinada. A resolução espacial da temperatura noturna é uma resolução menos refinada que a temperatura diurna, mas ainda é uma resolução muito boa, resolução de 1 km por pixel, que permite uma leitura intermunicipal, né, em municípios, ou até mesmo em determinadas comunidades ou regiões que sejam de interesse para a execução de ações de combate ao extremo. Então aqui a gente trouxe 3 sugestões de uso, ou 3 abordagens de uso, assim, de uma forma bem simples,
de uso desses dados e de como que o dado climático, né, em microescala pode colaborar para o desenvolvimento dessas ações a partir da comunidade. Né? Não, o que a gente busca com a divulgação desses dois painéis e trazendo essa apresentação aqui é que o dado precisa chegar mais à ponta, se capilarizar mais o acesso aos dados e fomentar, principalmente, que as ações propostas, as propostas de ação, seja do executivo, do legislativo, ou até mesmo do terceiro setor, que elas possam ser pautadas a partir de evidências, né, a partir de dados. Então, a gente entende que esse dado em microescala ele colabora para leituras, né, do panorama climático em territórios onde provavelmente, né, a ação do ser humano, a ação de grandes empreendimentos que acabam gerando, né, uma série de impactos ambientais, são locais onde tiveram alterações climáticas muito grandes, né, no padrão. Então, a gente tem uma série temporal de dados, né, de temperatura aqui, como estão nesses painéis. Uma série temporal grande, né, com mais de uma década de dados. Um dado em microescala. O dado já trabalhado no tempo, ou seja, ele traz para cada ano qual foi a temperatura média anual, ou seja, é um dado super conservador. Ele elimina os extremos, né? É o dado da forma como ele é utilizado no painel do IPCC, né? É aquele painel que traz para a gente, trouxe, né, na COP em Paris, na Convenção do Clima em Paris, trouxe para a gente o parâmetro de 1,5 graus, né? Que era a meta colocada pelos países, não deixar com que a temperatura global do planeta, média anual, subisse em 1,5 graus. Isso já foi, o professor Carlos Nobre diz um pouco que isso já foi esperado, né? Esses dados eles serão avaliados para definir exatamente qual foi o valor exato, mas então passou de 1,5 graus, provavelmente vai chegar em quase 2. Então, falar de uma temperatura de dado global, né, de subir 1,5 graus, fica muito confuso para a população. Que pode ter no seu dia, né, uma amplitude térmica de 10 graus. 12 graus, o dia começa com 14, 15 graus aqui em São Paulo. E passa, a temperatura chega a 30 graus no meio do dia, depois cai de novo à noite para 12, 11. Ou seja, eles têm uma amplitude térmica imensa no dia. E a população, né, que desconhece ou não tem uma aproximação com o que quer dizer esse 1,5 graus, fica sem, isso confunde um pouco, né? A população fica sem conseguir defender que raios de 1,5 graus é esse que não pode passar, que todo dia tem uma amplitude imensa. Então, a gente entende que a disseminação do dado aberto, ela propicia que esse diálogo possa estar acontecendo com mais frequência e a população consiga cada vez mais compreender e saber que é possível entender como é que está se dando no seu entorno essa questão climática, né? Porque a gente acaba vendo nos telejornais, nas notícias, uma série de eventos climáticos acontecendo em determinadas localidades e não consegue, né, para além de fazer uso do dispositivo móvel e ver a temperatura do dia, a temperatura do fim de semana para aquela viagem, você não consegue entender como isso vem se dando no longo prazo, né? No médio prazo, no caso, como a gente fala, a médio prazo. Então, o primeiro uso é o cidadão fazendo um diagnóstico, ele conseguindo fazer uso de uma informação já preparada, organizada, simplificada, para que ele possa tomar suas próprias conclusões e fazer seus próprios diagnósticos. Então, a ideia de fazer a localização dos pontos com maior vulnerabilidade. Quais são as áreas mais quentes, as áreas onde a temperatura mais variou, as áreas que nos últimos anos vem apresentando temperaturas maiores. Eu consigo
fazer o cruzamento de saberes, né? Então, a partir de um dado técnico, né, a comunidade traz o seu conhecimento empírico. Né? Na área da saúde, a gente fala muito do John Snow, que foi o pai da epidemiologia moderna, quando em 1854, lá em Londres, ele, numa epidemia de cólera, mapeou os casos que estavam acontecendo e o padre sugeriu, olhando aqueles mapas, né, com a concentração dos casos, as regiões mais adensadas, ele sugeriu ao John Snow que mapeasse também os bebedouros públicos existentes na época. E com isso, eles faziam a associação de que eram as fontes de água pública que eram os locais onde havia uma transmissão e as ações tomadas foram no sentido de garantir uma melhor salubridade nessas regiões e com isso fizeram um controle da cólera entre as organizações. Então a gente entende que o cruzamento desses saberes é muito importante para além do dado técnico e conhecimento empírico. E isso promove a mobilização, né? Então, tem uma ferramenta objetiva, né, materializada, o mapa ele estimula a mobilização e a apresentação das demandas. Seria bem-vindo, Girafa. Bom, resultado. Plataforma vira uma grande ferramenta de diagnóstico. Próximo uso. Planejamento cirúrgico. Dado em microescala, orienta a ação local concreta. Então, quais ruas apresentar maior anomalia térmica para que o município possa fazer plantio de árvores ou a comunidade, né, ou uma instituição do terceiro setor? Quais as regiões que apresentaram maiores anomalias para que a gente possa orientar também as obras de drenagem, reforço de infraestrutura, como que identificar microbacias que estejam com um estresse hídrico, né, para captar sistemas de captação da água da chuva. E tudo isso a partir de um investimento em inteligência geográfica, né, que consegue fazer o direcionamento de onde esse recurso deve ser empenhado. Terceiro uso é o painel termômetro mesmo de controle social, ou seja, depois, né, de elaboradas as propostas, como que eu faço a verificação se essas propostas têm, primeiro, sido implementadas, se essas propostas não são implementadas, e se implementadas, se elas sentiram um efeito desejado, né, se elas foram eficazes. Então, a gente entende que o painéis dessa natureza conseguem, né, proporcionar, né, que essa cobrança seja feita com evidência e que essa prestação de contas ela possa ser acompanhada pela maior parte, pela maior quantidade de pessoas possível, transformando então a fiscalização num ato contínuo, principalmente baseado em dados. E a adesão local. Qual é a jornada para que isso ocorra, né? Então, a primeira disponibilização de ferramentas que possam ser de acesso, né, universal, ferramentas abertas, com dados abertos, que possam ser, inclusive, né, receber ações de divulgação para que elas possam ter um alcance, né, um alcance crescente, que elas possam atingir cada vez popularidades maiores, para que você possa trabalhar a capacitação e a usabilidade. Né? Esse é o caminho para o desenvolvimento comunitário. Então, para isso, finalmente, ela precisa ter um acesso intuitivo, né? onde ela tem um design amigável, possa permitir uma navegação sem exigir, né, conhecimentos profundos, possa contar com um instrumental de capacitação contínua, seja, né, por meio de educação à distância, vídeos, de módulos de aprendizagem, ou oficinas, né, ou grupos presenciais, reuniões em locais diversos, para que você possa, para além da capacitação, fazer a agregação, né, você fomentar que a comunidade possa, inclusive, ter espaços de troca, espaços de convivência.
e se esse ambiente possa proporcionar capacitação contínua. Porque o foco do controle social é a gestão colaborativa. Então, nesse movimento, os passos, né, seguintes envolvem a implementação de mecanismos para que os usuários possam também, né, ter uma interação com o painel, ou com as ações, ou com a fiscalização, e possam fazer inserção de dados de campo ou a validação das informações locais. Então, essa ferramenta, em resumo, tem que ser útil, compreensível e localmente relevante, para que você possa garantir a adesão, né, dos atores importantes. Essas ações têm como resultado esperado uma cidade mais resiliente. Porque a cidade mais resiliente ela envolve não só o ambiente físico, mas a comunidade preparada, né, para se organizar para as adaptações necessárias. Né? Sempre estivemos, né, essa jornada do ser humano, ela sempre tem questões muito importantes, né, colocadas para aquela década, para aquele século. E a fase não é diferente. Estamos com muitas mudanças culturais, mudanças, né, ambientais, mudanças em relações políticas, relações trabalhistas, relações de como lidar com os bens e recursos do planeta. E a gente precisa cada vez mais de adaptação. E para adaptação a gente precisa de desenvolvimento, precisa de comunidade, a gente precisa de mecanismos que propiciem essa troca, essa construção coletiva. E a gente tem o empoderamento cidadão, ele passa pela informação que transforma os moradores em agentes de mudança. Né? Para a gente precisa de melhores políticas, né, para que busquem decisões baseadas em evidências detalhadas e científicas, possam perseguir uma justiça climática, né, onde se busque que a vulnerabilidade seja mitigada ou até mesmo, né, que a gente consiga eliminar determinadas vulnerabilidades, né, com ações de grande porte ou ações de longo prazo. Se trabalha sempre na redução dos riscos, né, então que a gente consiga se antecipar os problemas de ações de adaptação mais rápidos. Isso faz com que a transparência, né, a abertura de dados que permitam esse controle social traz um aumento da confiança na sociedade e no governo. Diante disso, deixo aqui o convite. Vamos agendar uma conversa, desenhar seu painel de controle social climático, seu painel de informações ambientais, seu painel de informações diversas que tem o potencial de expansão, né, na análise e na comunicação com os envolvidos por meio do geoprocessamento. Estamos à disposição lá na Output Gel. Contem conosco na jornada, nessa transformação de dados que você acha que é importante, o uso do dado para a tomada de decisões. Nosso e-mail é contato@outputgel.com. Acesse nosso site. Lá nós trazemos, né, uma série de temáticas e cases de atuação da Output Gel. E com isso eu quero aqui me despedir. Agradecer a todos que estiveram aqui ao vivo, aqueles que vão estar vendo esse conteúdo posteriormente. Deixo aqui o meu abraço e que nós tenhamos a consciência de que o papel de cada um é super importante para as mudanças que todos nós queremos. E a gente consiga enfrentar, né, esses novos tempos que virão de uma forma mais unida e empática e solidária. Tá? Daqui de São Paulo, Brasil, 3 de novembro, me despeço de todos. Um grande abraço.